É um mistério que os meios de comunicação convencionais não façam manchetes e reportagens sobre os incríveis e múltiplos benefícios da cúrcuma. Provavelmente você já ouviu alguém falar, já leu algo sobre ou até mesmo usa a cúrcuma no seu dia a dia. A cúrcuma é uma raiz alaranjada, também conhecida como açafrão da terra. Ela é da família do gengibre. Sua coloração bem viva demonstra a alta concentração de seus pigmentos. E são esses pigmentos, chamados de curcuminoides, que oferecem as propriedades terapêuticas tão estudadas na atualidade. Por milênios, a cúrcuma tem sido usada principalmente como condimento. Ela é componente do curry indiano, mas também da mostarda ocidental. Também por milhares de anos, a cúrcuma tem sido usada em tratamentos e medicamentos tradicionais chineses e ayurvédicos. Ao longo das últimas décadas, foram realizados mais de 5.600 estudos com o princípio ativo essencial da cúrcuma, que é chamado de curcumina. É justamente esse princípio ativo o agente responsável pelos benefícios relatados nessas tradições ancestrais. Algumas dessas pesquisas mostram sólidas evidências de que a curcumina pode contribuir muito para a saúde e para o bom funcionamento do organismo. Eu deixo o link dessa pesquisa na área de descrição desse vídeo para quem quiser se aprofundar. Nesse vídeo, eu quero apontar 7 benefícios incríveis demonstrados por esses estudos. O primeiro, aliviar e tratar inflamação crônica. A inflamação é uma atividade natural de defesa do organismo. É uma reação para combater invasores e para reparar danos. Mas, assim como o estresse, quando a inflamação ocorre de maneira prolongada, ela começa a gerar problemas severos. Quando isso acontece, ela se transforma naquilo que nós chamamos de inflamação crônica. De acordo com alguns dos principais pesquisadores, muitas doenças crônicas surgem como um desenvolvimento, um florescimento a partir da inflamação crônica prolongada. Por isso, os bons médicos observam como marcadores mais precisos de potenciais doenças os índices que demonstram presença de inflamação crônica no sistema. Isso inclui doenças cardiovasculares, câncer, síndrome metabólica, mal de Alzheimer e várias doenças degenerativas. Por isso, qualquer atitude, escolha, alimento, suplemento ou princípio ativo que ajude a combater a inflamação crônica são importantes na prevenção e até mesmo no tratamento dessas doenças. Foi demonstrado que a curcumina tem um forte e eficiente efeito anti-inflamatório. Ela é tão poderosa que se compara à eficácia de algumas drogas anti-inflamatórias. Segundo alguns estudos, pacientes com artrite, que é um tipo de inflamação articular, costumam responder muito bem à curcumina, que em alguns casos é mais eficiente do que os anti-inflamatórios de farmácia. O segundo benefício, combater os radicais livres, prevenindo danos oxidativos. Eu acredito que você já tem ouvido falar sobre a importância de minimizar os efeitos dos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que reagem como importantes componentes do corpo, danificando ácidos graxos, proteínas ou até mesmo o DNA, podendo levar a mutações celulares e desequilíbrios diversos. A razão pela qual os antioxidantes são tão benéficos é que eles protegem o corpo contra os radicais livres, minimizando o efeito destrutivo desses componentes. A curcumina não é só um potente antioxidante, ela também estimula a atividade das enzimas antioxidantes do próprio organismo. Ou seja, ter curcumina presente com regularidade dentro da estrutura do seu organismo é uma ótima ideia para minimizar os danos do estresse, da poluição e do envelhecimento. O terceiro benefício, aprimorar as funções do cérebro e prevenir doenças cerebrais. Por algum tempo, acreditou-se que as células do cérebro não se multiplicavam a partir de uma certa idade. Nas últimas décadas, a ciência desmontou essa teoria. Hoje nós sabemos que isso acontece na maioria das áreas do cérebro, mostrando que a capacidade do cérebro de se regenerar e se manter jovem é muito maior do que imaginávamos. Um dos condutores principais desse processo é o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF em inglês, que é um tipo de hormônio de crescimento que opera dentro do cérebro. Muitos dos distúrbios cerebrais comuns estão relacionados a níveis reduzidos desse hormônio, incluindo a depressão e o mal de Alzheimer. Estudos mostram que a curcumina pode aumentar os níveis desse hormônio no cérebro, podendo prevenir e até mesmo reverter algumas doenças cerebrais e degenerativas. Ou seja, se você se importa com a qualidade de como seu cérebro funciona, com certeza deveria considerar a ingestão frequente de curcumina. Quarto benefício, diminuir o risco de doença cardíaca. De acordo com as estatísticas mais recentes, problemas no coração são a principal causa de morte no mundo. Talvez o benefício principal da curcumina, quando se trata de cardiopatia, seja o aprimoramento da função do endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos. É bem conhecido que a disfunção endotelial é um dos principais causadores da doença cardíaca e envolve a incapacidade do endotélio de regular a pressão sanguínea, a coagulação do sangue e vários outros fatores. Estudos sugerem que a curcumina leva a melhorias sensíveis dessa função endotelial.
Um estudo mostra que ela é tão eficaz quanto a prática de atividade física. Mas, como eu citei, a curcumina também reduz a inflamação e a oxidação, que são fatores que contribuem muito para os distúrbios cardiovasculares. Pelo bem do seu coração, aprenda mais sobre a incrível curcumina. Quinto benefício: prevenir e até mesmo tratar o câncer. Também de acordo com estudos, a curcumina demonstrou ser promissora para minimizar o crescimento, desenvolvimento e disseminação do câncer em nível molecular. Múltiplos estudos mostram que a curcumina pode reduzir o crescimento das células cancerosas em laboratório e inibir o crescimento de tumores em testes feitos com animais. A curcumina também demonstrou ser eficaz para reduzir a angiogênese, que é o crescimento de novos vasos sanguíneos nos tumores, e a metástase, que é a disseminação do câncer. Ela também demonstrou ser muito eficiente para contribuir para a morte das células cancerosas, aquilo que nós chamamos de apoptose. É bem possível que algum dia a curcumina concentrada seja utilizada junto ao tratamento convencional do câncer pelos institutos oncológicos comuns. Até lá, você pode desde já somar esse composto natural no seu dia a dia para colher seus benefícios, que são isentos de efeitos colaterais. O sexto benefício: prevenir e tratar o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo e é a causa principal de demência. Segundo muitas autoridades, não há nenhum tratamento disponível para esse mal. Por isso, a prevenção é de suma importância. A curcumina, quando associada a elementos que facilitam a sua absorção, é capaz de cruzar a barreira hematoencefálica, penetrando dentro do cérebro. Por isso, alguns estudos mostraram inúmeras melhorias no processo patológico do mal de Alzheimer. A inflamação e o dano oxidativo desempenham importante papel no mal de Alzheimer e, como já sabemos, a curcumina apresenta efeitos benéficos sobre ambos. Um dos aspectos-chave do mal de Alzheimer é um acúmulo de proteínas entrelaçadas, chamadas de placas amiloides. E estudos mostram que a curcumina pode auxiliar a desobstruir essas placas. O sétimo e importante benefício: melhorar quadros de depressão. Esse é um aspecto promissor da curcumina. Um estudo controlado demonstrou que após 6 semanas de uso, a curcumina causou melhorias que foram similares às do Prozac, só que sem os efeitos colaterais e sem o possível desenvolvimento de dependência. A depressão também está ligada a níveis reduzidos do fator neurotrófico derivado do cérebro e, como vimos, a curcumina eleva os níveis desse hormônio, revertendo potencialmente algumas dessas alterações. Além disso, estudos sugerem que a depressão é uma espécie de inflamação crônica no cérebro e as propriedades anti-inflamatórias da curcumina podem estar atuando para amenizar esse quadro e melhorar os sintomas. Também existem evidências de que a curcumina eleve os níveis de neurotransmissores cerebrais, como a serotonina, a dopamina, que são responsáveis